Agora, a gente começa a ver uma outra parte bem mais tranquila que aquela primeira, onde a gente vai só adequar um vocabulário, que são os elementos de um vetor. Ou seja, eu disse para você que todo vetor tem que ter 3 características: direção, sentido e intensidade. Pessoal, vamos ver cada uma delas devagarzinho para você não confundir, principalmente direção com sentido, que é o mais comum do pessoal errar. Olha só, pessoal. Esse aqui poderia ser um vetor força, poderia ser um vetor velocidade, um deslocamento, né? Visualiza comigo, imagina um cara que sai de uma cidade A para uma cidade B. Isso aqui representaria o deslocamento do cara. Poderia ser uma força, alguém empurrando uma caixa ladeira acima. Poderia ser um avião decolando, então isso aqui seria a velocidade do avião decolando. Enfim, esse vetor pode representar qualquer coisa que seja vetorial. E ele carrega nesse desenho 3 características. Vamos lá? Direção, sentido e intensidade ou módulo. Intensidade ou módulo. Os 3 aqui formam um vetor. Pessoal, eu quero que você pense nessas 3 características como uma espécie de uma identidade de um vetor. Um vetor ele tem essas 3 características e qualquer uma das 3 que você altere, você estará alterando o vetor. Exemplo, o meu nome é Cláudio, mas também é Guedes e também é Mota. Cláudio Guedes Oliveira já não sou eu. Você alterou um dos meus nomes, você já não está mais falando comigo. Concorda? Então, essas 3 características do vetor são absolutamente sagradas para ele. Direção, vamos começar com ela. Pessoal, direção tem a ver com horizontal, vertical ou diagonal? Como é que você diria que esse vetor, qual é a direção desse vetor? Horizontal, vertical ou diagonal? Isso, você entendeu que ela é diagonal porque ela acompanha uma reta assim, ó. Imagina que você tivesse aqui como referência uma linha horizontal. Então, pessoal, esse anglinho que faz aqui te ajuda a definir a direção. Ah, professor, então se o vetor, por exemplo, tiver a 0 grau, ele é horizontal. Se ele tiver a 90 graus, ele é vertical. Se ele tiver a 180 graus, ele também é horizontal. Isso. Então esse ângulo aqui, ele fornece para você a direção. Mas no português, claro, pessoal, direção tem a ver com isso, ó. Horizontal, vertical, diagonal. Mas anota aí um pouquinho. Na geografia, por exemplo, é muito comum que o cara fale assim: a BR tal, BR-101, por exemplo, ela corre no Brasil na direção norte-sul. Norte-sul quer dizer direção aqui, se você pegar um mapa do Brasil, seria uma direção mais próxima de uma vertical, vai? Mas pelo amor de Deus, não quer dizer que vai de norte para sul. Não, não, não. Direção norte-sul ou direção sul-norte é a mesma coisa. Direção leste-oeste ou direção oeste-leste é a mesma coisa. Quando eu quero dizer para você que o cara vai para o norte ou ele vai para o sul, aí eu não estou mais falando da direção, eu estou falando do sentido. Então o sentido de um vetor, pessoal, ó, já discutimos a direção, sentido. Como é que você poderia dizer o sentido desse cara? Para onde ele está indo? Ah, ele está indo para, por exemplo, Nordeste. Ah, então tá bom, professor. Ou poderia dizer para cima e para a direita. Mas quem te fornece essa informação, galera, é a cabeça do vetor, ó. A cabeça do vetor é que diz o sentido. Que quando você está lá no movimento unidimensional, você não tem vetor, você usa sinal positivo e negativo. Lembra? Então a gente troca, a direção nunca vai mudar mesmo, a direção seria sempre só horizontal ou só vertical, mas o sentido poderia ser para frente ou para trás, então a gente usa mais ou menos. Só que agora a gente está trabalhando com vetor, e vetor não tem positivo, vetor não tem negativo, porque vetor tem intensidade.
intensidade ou módulo. Módulo quer dizer tamanho. Então, pessoal, o tamanho de um vetor, ele é medido aqui, ó, da ponta da cabeça até a bundinha dele aqui, ó. Isso tudo aqui fornece para você a intensidade do vetor. É o valor dele. Tudo bem? Então, vamos dar um exemplo aqui. Olha só. Digamos que eu chegue para você e fale assim, olha, eu tenho aqui um vetor. Esse vetor é o vetor V1. Lembra da flechinha em cima? Grandezas vetoriais tem que ter aquela flechinha em cima para indicar que é um vetor. Eu tenho aqui um vetor V2. Professor, esses caras têm a mesma direção? Sim, eles têm a mesma direção. Os dois são horizontais. Mas o que eles têm opostos? Sentidos opostos. Sobre o tamanho, bom, aí eu teria que medir, por exemplo, se eu falar assim, olha, daqui até aqui eles têm o mesmo tamanho. Então eles têm a mesma intensidade. Têm a mesma direção, mas têm sentidos opostos. Pegou a ideia? Para você entender melhor a intensidade, imagina o seguinte. Eu falo para você que tem um carrinho aqui, ó, que está apostando corrida com outro carrinho aqui. E o carrinho azul, o vetor dele, velocidade, é assim. Já o segundo carrinho, o vetor velocidade dele é assim. Qual que é a grande diferença? Eles têm a mesma direção, eles têm o mesmo sentido, mas eles têm intensidades diferentes. Tudo bem? Esse cara aqui eu sei que ele está mais rápido do que esse, porque se o vetor é maior, quer dizer que a intensidade dele, o valor dele também é maior. Tudo bem? Beleza? Então tá bom. Pessoal, acho que ficou bastante claro aqui o que é direção, o que é sentido, o que é intensidade. Eu quero que você visualize aqui o seguinte, não tem número envolvido aqui no sentido de dizer, olha, esse vetor vale tanto. Não, ele pode ter um tamanho, tá? Professor, como é que eu diria? Vamos botar um número aqui só para você ter ideia. Digamos que essa velocidade aqui tem uma intensidade de 10 metros por segundo. Essa aqui tem uma intensidade, digamos, 15 metros por segundo. Preste atenção agora numa parte muito importante. Eu vou te chamar a atenção ali agora nesse pedaço da lousa. Pessoal, quando você quer escrever um vetor, você tem que escrever assim. É o que a gente chama de descrição analítica de um vetor, tá? Você vai dizer assim, olha, esse vetor tem direção horizontal, ele tem sentido para direita, ele tem intensidade 10 metros por segundo. Tá aqui. Mas, professor, e quando o cara escreve para mim que a velocidade vale 10? Então, olha só, você pode fazer isso de dois jeitos. Primeiro jeito, você diz assim, ó, tá vendo? Como é que eu leio isso aqui? Isso aqui se lê vetor velocidade. Mas se eu boto essas barrinhas aqui do lado, o que eu estou escrevendo agora? O módulo do vetor velocidade. Isso aqui, galera, tá ok. 10 metros por segundo. Poderia botar mais ou menos aqui? De jeito nenhum, porque módulo não tem sinal. Tá bom, Guedes, mas eu poderia escrever assim, ó. Pessoal, aqui tem divergência, tá? Aqui tem divergência. Há quem diga, há autores que entendem que quando não tem a flecha em cima, é a mesma coisa que está escrito isso aqui, ó. Então, para esse tipo de autor, o que eu escrevi aqui está errado. Porque eu não poderia dizer que módulo é positivo. Mas tem autor que vai entender que isso aqui significa velocidade escalar. Se ele se referir a esse V aqui, sem flecha em cima,
como velocidade escalar, lembra? Eu estou importando um vetor para o mundo do escalar. Nesse caso, tem que ter sinal. Professor, tem que me preocupar muito com isso? Na verdade, não, tá? Mas eu quero que você entenda como é que você lê as informações de um exercício. É muito, muito, muito importante que você saiba ler essas informações, pessoal. Porque quando você vê uma coisa assim, por exemplo, se eu não tivesse essas barrinhas indicando o módulo, tá errado? Eu já vi questão ser anulada simplesmente porque o cara escreveu V com uma flecha em cima e disse que isso era igual a um número. E esse era o gabarito da questão. Isso está errado. Você dizer que o vetor velocidade é igual a 10, não. Você está dizendo para mim o seguinte, olha, um vetor que é uma coisa tão bacana com três informações, direção, sentido e intensidade, o vetor é um número? Não. O número é só uma das informações do vetor, tá? Inclusive eu não completei aqui, você completa por gentileza. Sentido quer dizer para direita, para cima, tá? Ou para nordeste, enfim. Intensidade é simplesmente o valor. Atenção, sem sinal, porque intensidade é sinônimo de módulo. Não existe vetor negativo. Tudo bem? Beleza? Tranquilo até aqui? Posso encerrar esse bloquinho e a gente agora vai começar a mexer com esses vetores, vamos começar a botar eles para trabalhar para a gente. Beleza? Galera, te vejo daqui a pouquinho.